Na última sexta-feira, aconteceu o primeiro dos 3 mega-leilões para a concessão de linhas de transmissão de energia. O ministro de Minas e Energia afirmou à CNN que os investimentos em energia eólica e solar no Nordeste podem chegar a 200 bilhões de reais até março de 2024. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Fernando Camargo, especialista em infraestrutura. Boa noite, Fernando. Você me ouve bem aqui? Boa noite, sim, estou ouvindo bem. Muito bem. Fernando, antes de tudo, para começar, a gente fez menção a essa entrevista que o ministro Alexandre Silveira concedeu à CNN aqui no Prime Time, se não me engano, na quinta-feira, na própria véspera. Ele estava bastante otimista e, de fato, todos os lotes foram arrematados e houve um deságio médio superior a 50%. Na sua avaliação, é possível dizer, então, que esse leilão pode ser considerado um sucesso? Sim, bastante bem sucedido em termos do volume de investimentos contratados, né, foram cerca de 15 bilhões de investimentos ao longo dos próximos 5 anos. É uma contratação relevante, são mais de 6 mil quilômetros de linha, uma ligação bastante relevante entre o Nordeste, a região Nordeste, uma grande produtora de energia renovável, também ali do norte de Minas, que é um produtor de energia solar fotovoltaica de destaque, e essa energia sendo trazida para o Sudeste, que é o principal centro de carga, de consumo de energia, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, acho que dá para dizer que é bastante expressivo o resultado. Também do ponto de vista do número de participantes, foram bastante disputados cada um dos lotes, grandes players e também novos entrantes, né? Tem aí pelo menos umas 3 novidades para o setor elétrico de novos investidores entrando. Então, é um setor bastante, de fato, bastante comemorado. Pois é, Fernando, eu ia te perguntar, e vou te perguntar, na verdade, justamente sobre quem foram os protagonistas deste leilão. Você mencionou grandes players, né? Eletrobras por meio de Furnas ganhando um dos lotes, mas me parece, pelo que eu acompanhei e li da imprensa especializada, que os pequenos, os novos players, acabaram chamando mais atenção. E queria te pedir uma avaliação desses aspectos positivos ou negativos dessa, se é que a gente pode chamar assim, de renovação nesse mercado, o quanto a agência reguladora do setor, a ANEEL, deve ter mais ou menos trabalho em função das empresas, dos consórcios que venceram esses 7 lotes que foram colocados em disputa. Perfeito. Acho que primeiro isso que você chama atenção, o retorno da Eletrobras através de Furnas, acho que há algum tempo já estava um pouco fora desse mercado. Então, é um fator interessante, né? A empresa capitalizada, com novos controladores, voltando ao mercado. É um grande player, sem sombra de dúvida. Um outro importante, que levou 2 lotes, a ISA-CETEP, é uma empresa também bem tradicional, uma das maiores empresas, depois da Eletrobras, dentro da linha da área de transmissão. Uma empresa espanhola, a CIMI, também vencedora. Taesa levou uma linha, então até aí estamos falando de empresas tradicionais. Houve 3 empresas novas, ou consórcios novos, em que ainda há dúvidas sobre a origem dos recursos, a origem do capital. Uma delas arrematou 2 lotes, então foi um processo significativo, um deles com cerca de 3 bilhões em investimento. Isso mais à frente vai ser importante analisar como que isso vai ser estruturado, antes mesmo de você conceder definitivamente esses lotes, essas linhas para essas empresas vencedoras, tem todo um ritual de garantias a serem prestados. Então, a ANEEL já está bastante acostumada a lidar com esse tipo de risco, e tem procedimentos adequados para evitar que isso crie um problema, né? E acho também que essas empresas estão mais maduras. Quando avaliam investimentos dessa envergadura, devem ter checado a origem de recursos e a capacidade de entrega, né? Lembrando que um dos pontos mais sensíveis logo de início é a obtenção das licenças ambientais, que estão dentro desse prazo de 5 anos. Por onde tudo começa, algumas linhas são longas, atravessam vários estados, e isso pode gerar alguns atrasos na implementação dos investimentos, né? Então, é um complexo de coisas. Para além de recursos assegurados, o investimento é grande, tem todo um trâmite de licenciamento e depois a engenharia, os processos, as contratações.
Mas acredito que isso esteja cada vez mais num processo regular de tomada de risco consciente por parte de cada um dos ofertantes. Fernando, para a gente encerrar uma última questão, você mencionou esses players, né, alguns tradicionais. Sempre há, quando há em disputas, em leilões desse tipo de infraestrutura, projetos de infraestrutura, uma grande expectativa em torno dos players chineses. E, por exemplo, State Grid é um nome que até na própria entrevista o ministro Alexandre Silveira havia mencionado, acabou não ganhando nenhum lote. Queria uma avaliação tua, o quanto nos próximos leilões desse tipo ainda dá para se esperar outros novatos, outros novos players ou, eventualmente, um novo protagonismo, por exemplo, de empresas chinesas? Sempre chama atenção que as chinesas não tenham levado nenhum lote. São super competitivas, são capitalizadas, têm uma estrutura já relevante no mercado, e tudo bem, algumas delas vieram de grandes investimentos recentes, é natural que você tenha que amadurecer esses investimentos antes de colocar novos desafios à frente, mas no caso da State Grid que você citou, era esperado que houvesse uma maior agressividade. Agora, por outro lado, também são empresas que estão entrando num planejamento financeiro mais cuidadoso, onde estão disputando linhas e a concorrência é muito grande, esbarram nos limites e deixam de ser tão agressivos quanto já foram antes. Então, acho que nesse aspecto, o setor de transmissão tem apresentado seguidas vezes um número muito grande de concorrentes. Em alguns casos eram mais de 15 disputando a mesma linha. E é natural que você entenda que alguns grandes players possam deixar de lado essas oportunidades à medida em que começa a apertar demais, né? Os deságios aumentam muito e isso deixa de ser interessante para o cálculo financeiro prévio que elas fizeram. Acredito que seja isso. Tem ainda para frente outros leilões, se espera algo da ordem de 60 bilhões para os próximos 3 leilões que estão pela frente. Em dezembro de 2023, março de 2024, eles foram adiados, né? E ainda mais um em 2024 ao menos. Então, acho que tem grandes. Esse setor ainda vai contratar muito, né? A gente está em franca expansão do setor de energia renovável no Brasil, ainda tem muito pela frente, né? Anúncios de plantas de hidrogênio, por exemplo, entre outros, que são grandes consumidores de energia, vão puxar a energia renovável e linhas de transmissão serão fundamentais para fazer esses links e deixar uma certa estabilidade no sistema de transmissão para que essas novas plantas venham e sejam bem atendidas. Perfeito. Então, perdeu alguma chance nesse leilão, teremos outras chances para frente, acho que vai dar para contar com essas empresas novamente. E a gente espera contar também com as suas avaliações e análises. Fernando Camargo, especialista em infraestrutura, fez a gentileza de nos atender em plena noite de domingo aqui para a gente comentar esse leilão realizado sexta-feira na B3. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela participação no CNN Prime Time e te desejo uma boa semana. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado.